Amém. Amém. Tá fechado seu microfone, Sérgio. É isso aí. Aqui não está indo Não nada. era tão importante que eu ia falar, não. Mas agora o que eu vou falar é importante. Boa noite a todos. O Levi está aqui também, né? Eu acho que o Levi deve ser o mais jovem de todos, né? De 15 anos está aqui com a gente. Ele costuma estar ali com a Chile. O mais jovem sou eu. É verdade. E o mais charmoso, com certeza, viu? O mais charmoso, com certeza. É interessante, né? O irmão Severino, ele liga o microfone dele ali no trenzinho dele, voltando para casa, né? Na capital do Rio de Janeiro, e ouvindo, e graças a Deus não se intimida, não. Tá falando de Jesus, participa da live ali no trem, né? Porque não me envergonho do evangelho, né? Porque é poder de Deus, não é isso? Para salvar a todos, não é isso? Obrigado, Severino. Com certeza, meu irmão, com certeza. Amém, amém. O homem sem Cristo não é nada. É verdade. Muito bem, irmão. Deus te abençoe. Bom, outros irmãos chegaram aí também, que a gente não percebeu, né? Tem os irmãos que chegam de fininho, mas sejam todos bem-vindos. Hoje, irmão, sempre é um dia muito especial, né, para estar com vocês. E nós estamos aqui estudando um livro, né, um livro de Eclesiastes. Eu acredito que quase todos aqui já estão nos acompanhando desde o início, né? Essa é a quinta aula que vamos ter do Eclesiastes, né? Lembrando que Eclesiastes é a palavra, né? O título que deram ao livro é a mesma palavra, né? Ou pelo menos é a palavra mais ligada à palavra igreja. É como se o pregador reúne a igreja e faz um discurso final, né? E faz um discurso final, a suma da vida dele. E nós estamos denominando, né, o autor desse livro sendo Salomão, né? A maior probabilidade é que tenha sido Salomão mesmo que escreveu esse livro, por frases dele, né? E olha que interessante, né? Os nossos irmãos sempre respeitam essa questão de autoria, porque, na verdade, o mais importante é sabermos que esse é o livro do Espírito Santo para nós. Deus, através do Espírito Santo, fez esse escritor, essa pessoa que escreveu esse livro, fez com que ele escrevesse algo com a própria história dele para todos nós, né? Que foi o mesmo caso de Jó, né? Mas no caso de Jó foi outra pessoa contando, né? A história de Jó. Aqui, o autor de Eclesiastes, ele fala dele mesmo. Então, ele fala da sua história. No capítulo 1, que foi a semana passada, né, a quarta lição, as 3 primeiras foram introdução do contexto, para a gente entender um pouco do momento histórico em que o livro foi escrito, e também um pouquinho do autor também, possivelmente Salomão. E aqui a gente não pode distrair, porque Eclesiastes é um homem que se denomina pregador, porque todo mundo ouvia os conselhos dele. Era um homem que, quando ele ia fazer um discurso, digamos que toda a população de Israel ia lá aos pés do palácio para ouvi-lo, porque ele era rei. É como se o presidente de uma república, né, o presidente de um país, fizesse um discurso para toda a nação em cadeia nacional. Mas é claro, né, que um rei especial, porque era o rei mais famoso do mundo, era o rei mais sábio do mundo, né? Todo o planeta considerava esse pregador o mais sábio de todos, o mais experiente de todos. Nós não temos isso hoje em dia, né? Nós temos políticos, governantes, que são conhecidos por causa da mídia, né? Porque a gente ouve falar deles pela TV, pelos jornais, telejornais, né? Mas Salomão não. Salomão conseguiu que o mundo todo soubesse dele. Então foi uma história contada pessoa por pessoa, boca a boca, né?
E interessante que muitos reis iam visitar Salomão para conhecer a sabedoria dele. Os reis não se importavam tanto assim com riqueza e ouro, até porque cada um tinha sua própria riqueza e ouro, não é? Alguns mais, outros menos. Mas Salomão chamava atenção porque a sabedoria dele não era só no discurso, como nós vimos no capítulo 1, né? No capítulo 1 é muito discurso dele, são palavras. Mas Salomão, ele era, na prática, sábio. As decisões que ele tomava, os empreendimentos dele, tudo que ele fazia, né? Toda a obra, toda a construção, o seu exército, a sua economia, né? Todo o reino era muito bem gerido, muito bem administrado. Ele era uma pessoa muito importante no mundo. Recebia muitos presentes por causa disso. Imagino que Salomão deva ter recebido muitos governantes, muitas pessoas importantes na época, né? Para ouvir dos seus conselhos, para buscar dele direção. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Salomão estava dizendo sempre que a sabedoria dele, né, contava com um apoio, né? A sabedoria dele vinha de uma experiência com seu pai Davi, e tanto ele quanto o pai buscavam a Deus. O seu pai era um homem segundo o coração de Deus. E Deus atuou muito através de toda a história de Salomão. E é muito importante que a gente entenda que cada capítulo que estamos vendo, não se esqueça, é uma pessoa falando da história dele. E nós estamos começando pelo começo da história dele. E no capítulo 1 nós vimos que o que ele começou a sua própria história dizendo qual foi o interesse dele em estudar? O que foi que ele pesquisou? Né? Então, antes de agir, antes de fazer qualquer coisa na vida dele, ele demonstrou quais eram os assuntos de seu interesse. Isso é muito interessante, né? Não foi um homem que simplesmente arregaçava a manga da camisa e saía trabalhando. Ele não tomava uma decisão e saía fazendo. Mas era um homem que estudava muito antes, ele planejava muito antes, ele ponderava. O capítulo 2 que vamos estudar hoje fala até que ele tinha muita destreza, ele governava com inteligência, sabedoria e destreza, fazia muito bem feito. Ele era uma pessoa muito eficiente em tudo que ele fazia. E no capítulo 2 é muito interessante, né? Porque ele já fala da prática. Então, no capítulo 1 nós vimos que era uma pessoa que pesquisava, analisava a fundo todas as coisas. Então, antes de fazer qualquer coisa, este rei, ele meditava, ele procurava uma organização. E olha que interessante isso, né? Como isso era importante. Davi era muito fazedor, né? Davi era um bom programador, bom planejador de guerra. Davi não ia para uma guerra se ele não escolhesse muito bem os soldados de confiança dele. Né? E Salomão não se tornou rei somente por herança, mas porque ele tinha muita sabedoria e reconheceu isso diante de Deus e pedia que Deus os ajudasse ele a administrar essa sabedoria. Isso é muito importante. Então, no capítulo 1, este homem começa a falar da vida dele, o quanto ele pesquisava sobre a vida, sobre todas as coisas. Isso era muito importante, era um destaque naquela época. Enquanto a maior parte dos reis do mundo se preocupavam com suas conquistas, em preservar o seu reinado, enquanto todos os governantes estavam preocupados em extrair dinheiro do povo, né, que o povo sustentasse ele, todo o seu luxo, os reis se preocupavam com as estratégias de guerra. Salomão
por sua vez, além destas preocupações, né, inerentes de um governante, mas certamente ele estava muito preocupado com a vida. Ele considerava o ser humano, ele considerava tudo o que acontece com a gente, né? E que legal esse discurso dele, né? Nós teremos 12 capítulos para conhecer a história deste grande rei que a Terra já teve e que trouxe muitas coisas para a igreja hoje. Acredito que ele traz muitas lições importantes para o povo de Deus, porque foi Deus falando através dele. E muito interessante, né, que Salomão, ele fala inclusive das suas falhas nesse discurso. E olha que interessante, né? Deus encorajando Salomão a falar tudo de sua vida, que não era à toa que ele era o mais sábio de todos, o mais rico de todos, o mais experiente de todos. Mas Deus queria que ele usasse toda essa sabedoria, inteligência e experiência para que todo ser humano, e agora nós, a igreja, que a gente aprenda com ele, que a gente aprenda com Salomão. E hoje o nosso tema central do capítulo 2 é tudo vem de Deus. Ele afirma isso de forma muito forte no capítulo 2. Tudo vem de Deus. Ô, bem, no capítulo 2 de quê? Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, irmão. Hoje, sexta-feira, tá é o livro de Eclesiastes, viu? Bom, então é muito importante que a gente pegue isso. Irmã Clara, você está com a Bíblia aí, aberta? Tá fechada, vou abrir. Isso, abra a Bíblia. Agora eu vou ficar todo dia perguntando, irmã Clara, abre a Bíblia, né? E os irmãos, abram a Bíblia, fica a Bíblia aberta. É porque eu não estou enxergando direito, vou trocar o óculos. Isso, minha irmã, mas assim, afasta um pouquinho, traz para perto e vamos juntos, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Então, junto com a irmã Clara, vamos todos abrir nossas Bíblias. Já deixa aí o capítulo 2 de Eclesiastes, tá aberto. Se não dá para ler agora, né, irmã Clara, depois você arruma aí um áudio que fale. Se não quiser, a gente arruma um irmão que grava esse áudio para você. A gente manda o link e você vai escutando e acompanhando, tá certo? Até você trocar seu óculos. E se tiver dificuldade, daqui a pouco a gente arruma um óculos para você também. Giovanni lidera aí o grupo aí para a gente arrecadar aí uma consulta com o oftalmologista e vamos atrás do óculos. Eu já fui com o oftalmologista, tá faltando óculos. Pode me ajudar a comprar? Muito bem, vamos sim. Pronto, já está aí, Giovanni. Já tem uma missão rapidinho aí. Eu tenho certeza que um dia a gente consegue isso daí, tá bom? Não por isso, sabe, irmão? Porque a gente sabe que você é esforçada, né? E a gente pode ser até uma forma da gente estar contribuindo, tá bom? Então, obrigado. Tá bom, meu irmão. Vamos lá, vamos continuar então. Tá certo. E eu, com essa ideia central do capítulo 2, tudo vem de Deus, tem uma meditação. Isso não é uma frase à toa. Isso não é uma frase corriqueira. Mas tem uma lição muito importante por trás disso, nós vamos ver no capítulo 2. Por isso que eu coloquei no tema uma outra pergunta. Se tudo vem de Deus e precisamos ter essa consciência, por que então não agradar esse Deus? Se tudo vem dele, o que nos impede de viver a vida para agradá-lo? Por que nós fazemos tanta questão, irmão, de nos agradarmos a nós mesmos e não ao Deus que nos criou? Porque olha a lógica, né? Olha a lógica. Se Deus que criou todas as coisas me colocou neste mundo, e eu sei que esse mundo é rápido, é breve, como o capítulo 2 diz lá numa das frases dele, diz assim, entre os poucos dias de vida que nós temos, é claro que Deus tem alguma coisa além disso. Então, por que a gente passa essa curta vida para nos agradar, ao invés de agradarmos a Deus, não é? Talvez seja até falta de inteligência, falta de esperteza, talvez seja uma grande estupidez viver esse mundo correndo atrás das coisas que só vão agradar a nós mesmos, não é? Por isso que o livro diz que isso é correr atrás do vento, não dá para segurar o vento com as mãos, tá certo? Então vamos lá, irmãos. No capítulo 1 nós falamos de 3 coisas importantes, depois você lê. Inclusive, eu mandei aí, através do irmão Giovanni, postei em outros grupos também, 3 vídeos bem curtinhos, né, de no máximo 10 minutos,
falando um pouquinho, esclarecendo, reforçando um pouquinho o capítulo 1, né? Quem ainda não assistiu o vídeo, depois pode pegar aí com o irmão Giovanni ou pegar comigo, eu envio o link para vocês, tá bom? E nós falamos no capítulo 1 três focos importantes. A liderança do pregador, né? A importância de um líder. Falamos também do ciclo da vida, e é um assunto que podia ter deixado Salomão maluco, que quase fez ele endoidecer, né? De tanto estudo, tanta pesquisa. E, por fim, nós falamos sobre ele examinando o mundo, né? Examinando os outros. Já no capítulo 2, a gente vai falar sobre a prática. Então, Salomão, no capítulo 1, ele fala dos seus estudos, suas análises, tá certo? Suas pesquisas. Já no capítulo 2, que vamos ver a partir de agora, né? Ele fala da sua experiência. Então, não foi apenas uma meditação, um estudo. Ele caiu no mundo, né? Ele caiu no mundo na expressão de que ele foi para o mundo para experimentar tudo isso. E interessante que ele mostra no capítulo 2 que ele não foi no mundo somente por uma aventura. Ele foi para testar a sua sabedoria, né? E interessante, né, que a maioria dos irmãos, quando falam de Salomão, sempre lembram do pecado dele, né, de que ele caiu e que ele veio a retomar a sua vida espiritual no final da sua vida, né? Hoje eu quero dizer para os irmãos que eu não quero prestar atenção nisso, porque a gente sabe que isso é real. A gente sabe da queda de Salomão, mas a queda de Salomão não foi porque ele era cheio de sabedoria, ou porque ele era rei de Israel. Da mesma maneira como outras pessoas na Bíblia, que a Bíblia relata que cometeram pecados, que caíram na fé, por um tempo pelo menos, mas a coisa que a gente deve sempre ressaltar é o fato dessas pessoas terem voltado, não é? E sabe, irmãos, na vida todos nós pecamos, todos nós, num momento ou outro, nós caímos, declinamos, nos desviamos, mas a gente não pode ficar lá no desvio. E Salomão não ficou no desvio. Meu irmão Sérgio, quer dizer, acho quanto? Eclesiastes 2, capítulo 2, irmão. Tá bom? Então, lembra que não foi tarde demais para um daqueles bandidos na cruz, né? No último segundo, no último minuto da vida dele, ele disse, Jesus virou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos ressaltar que Salomão tinha muito a ensinar o povo, né? Tanto de acertos quanto de erros. E no capítulo 2 nós vamos ver alguns pontos muito importantes. Vou preparar os irmãos para quando a gente for ler o capítulo 2, você já saber o que tem no capítulo 2 interessante. E a primeira coisa que tem no capítulo 2 de importante é que ele saiu da pesquisa, da análise e foi para a prática. Tá bom? Capítulo 2, Salomão resume o que ele praticou na vida dele. É um resumo da prática de vida dele, tá certo? Capítulo 1, análise, estudo, pesquisa sobre a vida, sobre tudo que acontece na vida. Capítulo 2, é ele em campo, né? É ele o tempo todo fazendo. E esse é um capítulo que tem muitos verbos de ação ali, né? Todo verbo é de ação, a gente sabe, mas tem verbos muito importantes e ele coloca esses verbos no passado. Realizei, compreendi, construí, né? Experimentei, né? E então ele usa muito essa palavra. Então a gente vai perceber isso. Uma lição importante que a gente tem é que conhecimento não é a mesma coisa de saber. Não vou complicar aqui a palavra, não, as duas, mas conhecimento é quando você sabe, né? Você sabe da história. Saber é quando você vive a história. Uma coisa é você saber de um assunto, ter conhecimento de um assunto, mas nunca ter praticado ele. Então, muitos de nós temos conhecimento de assuntos, mas nem sempre nós estamos praticando esse assunto. E aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 2, Salomão, ele fala que ele sabe o que era aquilo. Não era saber do que o mundo tem, mas ele experimentou o que o mundo tem. Ele teve o que o mundo teve.
não é só saber que as pessoas, elas têm emoções, sentimentos, mas ele viveu essas emoções e esses sentimentos. Então, saber é bem diferente de conhecimento. Então, todos nós podemos ter conhecimento da palavra de Deus, mas outra coisa é saber na prática o que é esta obediência. E Salomão mostra claramente que ele sabia o que era obediência, mas também sabia o que era desobediência. Né? Então, quando um irmão que passou por situações difíceis na vida quer compartilhar como ele saiu da lama, como ele saiu do buraco, a gente tem muito que prestar atenção. Porque a coisa mais importante a ser destacada é que ele se levantou, não ficou caído, muito menos derrotado. Tá certo? Vamos lá. Salomão também, aqui no capítulo 2, ele mostra que é um exemplo de peso. Ele usa duas frases importantes. No capítulo 1, versículo 16, né, vou ler aqui. Então, capítulo 1, versículo 16, ele fala a mesma coisa do que o capítulo 2, versículo 9. Vou ler 1:16. Diz assim: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Tá certo? No capítulo 2, versículo 9, diz assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Então, isso aqui não é um engrandecimento. Isso é para que todos soubessem que se alguém tinha alguma coisa para dizer, esse alguém era ele. Porque não era um conhecimento ralo, era um conhecimento profundo. Não era um dinheirinho que ele tinha no banco, na poupança. Era todo o tesouro que o planeta Terra podia cobiçar. Né? Tem até filmes dizendo as minas do rei Salomão. Né? Não era um homem que ele teve uma esposa, era um homem que tinha milhares de esposas. Não era um homem que tinha conhecimento. Ele se empenhou a conhecer tudo o que estava acontecendo no mundo. Então, por isso que ele diz que engrandeci-me, quer dizer que ele era grande no mundo, né? E também ele sobrepujava, ele era maior do que todos, em conhecimento em muitas coisas. Que a gente não veja isso como orgulho apenas. Nós sabemos que também isso provocou orgulho em Salomão. Mas vamos ter isso como um exemplo também. Nós gostamos de pessoas e nós temos uma tendência de seguir pessoas que alcançaram cargos importantes. Não é verdade? Nós temos essa... Quando você encontra um juiz, a gente fica curioso para saber como que é a vida de um juiz, né? Uma pessoa que julga tantas pessoas, que conduz tantos processos. Né? Quando a gente conhece um grande jogador de futebol, a gente fica querendo saber como que aquela pessoa chegou àquele movimento de destaque. Na igreja, nós temos irmãos incríveis, maravilhosos, que têm tantos anos de igreja, que ensinam tanto, e a gente fica querendo saber como que aquele irmão conseguiu ser fiel aqueles anos todos. Como é que você se tornou um presbítero, né, da igreja? Não porque eles são melhores do que uns que os outros, não, mas porque eles alcançaram favor de Deus em muitas coisas. E Davi, aliás, Salomão era aquele que alcançou um grande exemplo, não é? Então, ele tinha autoridade para ensinar. Quando Salomão chamou o povo, todo o povo estava lá, né, diante de Salomão. E esse livro narra isso, viu? É todo o povo assistindo a pregação de Salomão, porque ele tinha autoridade. Uma coisa que me chama a atenção é porque ele diz aqui, nesse texto que a gente vai ler, que ele continuou sábio. Né? Ele diz que experimentou muita coisa, até a loucura ele experimentou, a loucura de bebedices. Ele experimentou a loucura de experimentar muitas mulheres. Ele teve a loucura de experimentar viver na alegria, né? Na pândega. Né? Ele fez tanta coisa exagerada. E interessante que ele diz que ele preservou a sua sabedoria. Né? E interessante, né? Como que uma pessoa que erra, que comete exageros, não perdeu a sabedoria. Isso é um alerta para a gente, irmãos, porque quem disse que sabedoria não pode te levar para erro? Quem disse?
Né? Quem disse que sabedoria pode não te levar para erro? Algumas pessoas, por serem sábios, cometem erros muitas vezes sem saber. E onde, mas sabedoria, a pessoa não erra, né? Lembrando, né, o que é sabedoria que a gente começou a ver lá na história de Salomão. Coração compreensivo e discernimento entre o bem e o mal. Mesmo discernindo entre o bem e o mal, mesmo tendo um coração compreensivo, às vezes você pode cair naquele orgulho, naquele erro de querer experimentar e achar que você não depende de Deus, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ele diz isso 2 vezes aqui no texto, tá certo? Edivaldo. Ô Sérgio, essas 2 passagens aí coloca, né, já que estamos atribuindo, né, a Salomão, o autor, né, e que foi mais sábio do que os outros reis antes dele. Dá-se uma impressão de muitos reis, mas nesse caso seria só Saul e Davi, né? E em Jerusalém, no caso. Mas eu acho que a sabedoria deles, né, como você falou aí, né, foi maior do que os reis também de outras nações, né? Nem só de Jerusalém, né? Porque eles vinham ter com ele, né, para aprender da sabedoria de Salomão, né? É verdade, irmão. Bem lembrado, bem colocado. De todo o planeta, né? Na verdade, até quando ele fala do texto, ele diz que na Terra não houve igual a ele, né? Não houve igual a ele, né? Isso é muito importante. Até porque ele nem podia comparar-se com o Pai, né? Porque, na verdade, Deus não tem essa comparação, né? Cada um seguiu a um propósito específico de Deus. Mas foi bom você ter colocado isso. Então, Cada um importante no seu tempo, né? Exato. Olha Davi como foi importante para manter o povo protegido dos outros exércitos, né? Já Salomão já unificou, já construiu o templo, né? Já finalizou a construção do templo e outras coisas. Então, vamos lá. Um bom líder como Salomão foi, pode levantar o povo, assim como um mau líder pode também derrubá-lo, né? A gente não pode esquecer disso. E, por fim, outro ponto que a gente vai ver agora na próxima etapa aqui, que vai ser a leitura do capítulo 2, o ponto mais importante para mim do capítulo 2, que os irmãos vão ver, é que você não está vivo porque você come, bebe e aproveita a vida com um pouco de alegria. A vida verdadeira não é porque você tem o que comer, não é o ter o que beber, e nem o quanto você se diverte. Tá certo? Você não está vivo por causa disso. Interessante, né? Porque muitas pessoas consideram que estão vivos porque têm o que comer, o que beber e aproveita a vida. Tem filmes, tem celular, tem diversão, tem muitas coisas. Mas o que você vai perceber no capítulo 2 é que você não está vivo por causa disso. Não se engane, irmãos. Você está vivo porque Deus permite que você esteja vivo. Você preservar-se vivo, isso é mão de Deus. Se Deus tirar a sua mão de você, você morre instantaneamente, de bucho cheio. No meio de uma festa, toda feliz com a sua família, Deus pode tirar a mão de você. Deus continua, e o pregador aqui, Salomão, diz que tudo vem de Deus, e você não está vivo porque come ou porque bebe, ou porque se alegra, mas porque Deus é quem te preserva. Olha, irmãos, isso vem de um grande homem que o planeta já teve. Isso vem de um dos principais reis da Terra, maior do que Alexandre o Grande. Não é? Maior do que qualquer outro rei, maior do que qualquer outro sábio. Se você acha que aquela pessoa não segue a Deus porque é importante demais, ou porque é rico demais, ou porque é sábio demais, esquece. Todo mundo precisa ser como Salomão, reconhecer que tudo vem de Deus. E a gente pode usar isso na pregação do Evangelho, para as pessoas que não têm tempo para Deus, para as pessoas que se acham importantes demais. Aqui é o grande exemplo. Salomão foi o maior de todos, nesses quesitos de dinheiro, do que ele tinha, do que ele fazia, de suas realizações. E ele disse, no capítulo 2 aqui, que a gente vai ler daqui a pouquinho, que tudo vem de Deus. Você não está vivo porque come e bebe. Não é a comida, a bebida ou a alegria que te preserva vivo, mas é Deus. Versículo 24 e 25, né, nós vamos ver,
de que não adianta você tentar aproveitar a vida. Não adianta você pensar que conquistou o alimento, o sustento, que isso vai manter você vivo. Não vai. E o mais importante no capítulo 2, em cima disso, é que Deus está agindo para abençoar aqueles que o agradam. A gente vai ver aqui que as pessoas juntam, as pessoas fazem coisas, mas tudo isso vai cair nas mãos daquele que agrada a Deus. Olha como essa ideia é tão forte, né? Salomão aqui no capítulo 2 vai reconhecer que Deus abençoa aquele que o agrada. Aquele que o agrada não vai ter esta vida em vão. A comida, a bebida e a alegria daqueles que agradam a Deus é diferente. Ela realmente sustenta. Ele realmente tem alegria de vida, que inclusive é fruto do Espírito Santo. Então, ele diz que o mundo procura nestas coisas a sua sobrevivência, mas aquele que agrada a Deus, ele vai sobreviver eternamente. Então, o mundo se afadiga conquistando comida e bebida. Já aquele que agrada a Deus, ele tem conhecimento, sabedoria e prazer na vida. Eu acho que agora a gente já está preparado para ler o livro, né? Para ler o capítulo 2. Então, durante a leitura agora, junte todas as informações que elas vão coincidir com o que a gente precisa ouvir. Né? Posso ler? Posso dar continuidade? Então, vamos lá. Você está com aquela fácil de ler, Sérgio? Oi? Não, Você eu tá estou com... na revista tá. atualizada, porque eu não sei quem está com que Bíblia. Então, eu estou na revista atualizada, que é muito próxima da NVI, tá bom? Tá ótimo. Tá bom, Vamos lá. então. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Eu disse do riso, da alegria. Isso é loucura. E da alegria, para que ela serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, né, conduzindo-me, contudo, pela sabedoria. E eu me entreguei à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, neste mundo, durante os poucos dias de sua vida. Eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, né? Plantações de vinho, de uva, aliás, plantações de uva. Fiz jardins e pomares para mim. E nestes pomares eu plantei árvores frutíferas de toda espécie. Eu fiz também para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos até nascidos na minha casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Eu amontoei também para mim prata, ouro e tesouros de reis que eu ganhava, e de províncias. Eu me provi de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens. Mulheres e muitas mulheres eu tive. Eu me tornei grande e me sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não te neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, com todo o esforço que eu tinha. E isso era a recompensa de todas elas. Eu considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com muita luta, com muito esforço, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. E nenhum proveito havia aqui neste mundo, né? Ou debaixo do sol. Então, eu passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estupidez. Que fará o homem, né? Que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estupidez.
quanto da mesma maneira que a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estúpido está andando em trevas, não tem olho em lugar algum. Contudo, eu entendi que isso acontece aos dois, ao sábio e ao estúpido. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu ainda mais sabedoria? Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade, né? Coisas sem futuro. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, me senti chateado com tudo isso na vida, pois ela me foi penosa e toda a obra que existe debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim, nem eu ia aproveitar para sempre. 19. E quem pode dizer se será sábio ou estúpido aquele que vai tomar conta de tudo que eu produzi aqui nesse mundo, né? Que ele diz. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigava debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza. Contudo, deixará esse ganho como porção a outra pessoa que nem se esforçou para isso. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele está trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada existe melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze, se alegra, que é o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isso vem da mão de Deus, pois, separado de Deus, quem pode comer ou beber ou alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, e muita alegria, ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador fica apenas com a sensação de trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus no final da história. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Espero que tenha ajudado na compreensão, né, desta leitura. E interessante que um irmão, há muitos anos, escreveu na revista Edificação uma pessoa que fez uma viagem, jogou o piloto fora e assumiu o controle do avião. E esse avião, né, e essa viagem, ele começou a olhar pela janela e viu a terra onde as pessoas se alegravam. Ele pousou lá e se alegrou com todo mundo, mas aquilo ficou enjoado, ele cansou. Depois ele subiu no avião, voltou a viajar, a voar. Depois ele viu outra terra, a terra onde as pessoas se embriagavam. Então ele pousou lá também. E assim sucessivamente, ele começou a pousar em terras, e quando pensa que não, no final da viagem acabou o combustível e ele viu que perdeu tanto tempo se esforçando tanto por coisas que não lhe completariam na vida. E nós somos assim. Quantas coisas nós fazemos e nos esquecemos de Deus? E o alerta aqui é isso. Tudo vem de Deus. E aquele que agrada a Deus passa por essa vida com suas conquistas, com suas experiências, mas está alegre, porque vai para o destino eterno com a experiência de ter sido grato a Deus por tudo que Deus lhe deu. Porque se nós estamos vivos, irmãos, não é pela nossa realização, é porque tudo vem da mão de Deus. Que sejamos gratos a cada dia. Vou devolver a palavra para o irmão Edivaldo, né? Se algum irmão quer fazer alguma pergunta ou comentário, fique à vontade. Obrigado, irmão.